Vamos de mais uma perguntinha. Me perguntaram para que serve iluminação, se iluminação não é um rolê errado, não é uma alienação. Acho que o resumo da pergunta que me fizeram é esse, né? Do jeito que você explicou, e não é bem o que eu expliquei, mas do jeito que a pessoa entendeu, iluminação parece uma espécie de delírio, de demência autoimposta, uma espécie de abstração, de dissociação autoimposta, que me distancie da beleza do mundo. E não é bem isso. Mas vamos primeiro ler a pergunta que me mandaram e aí a gente conversa. E eu preciso que elimine esta dúvida. Vamos ver se eu posso, com o poder de Manjushri, cortar os laços da sua dúvida, da sua ignorância. Assim como você, eu estou nas práticas para me libertar das algemas da mente e encontrar minha real identidade. Quando assistimos um filme, nos conectamos com ele ao de amar com os personagens, ter medo junto com eles, coragem, etc. E a iluminação, segundo como você explica, seria como identificar este filme como filme, e a partir daí não nos identificarmos com essas emoções. Mas você concorda que o filme justamente se torna bom por a gente se conectar com ele? Para as coisas da vida de polo negativo, pode ser bom não identificação. Mas se eu me ilumine, como vou experimentar coisas boas, como um filme, um videogame, uma peça, sem não me identificar com as emoções, emoções essas que justamente trazem a sensação de alegria dessa experiência? Como seria essa minha relação com as experiências boas do mundo, tendo em vista que tenho a mais alta felicidade infinita comigo? Todo o resto se torna simples e não mais agradável? Em resumo, ao Mini Gomes, sim. Mas calma, que não é simples assim. Não é que você vai simplesmente ignorar as coisas de maneira, né, antisséptica, assim, agora eu sou diferente a tudo, porque nada mais me encanta. Vamos lá. Vamos primeiro na metáfora do filme. Qual é a diferença da apreciação de um bom filme da parte de um adulto para uma criança? Um adulto, supondo que essa pessoa tenha repertório cultural, intelectual, emocional, bagagem, vai assistir ao filme, se identificar com a realidade contida naquelas emoções impressas de maneira ficcional naquele filme, mas lembrar que aquilo é um filme. Vai causar impactos nele, mas ele não vai se atormentar com aquele filme se ele tiver algum grau de maturidade emocional, de autogovernança e tal. Uma criança não. Você não deixa uma criança assistir determinados filmes, sei lá, um filme de terror, um filme muito violento, porque aquilo mexe profundamente com ela e ela se identifica de tal forma que ela está ali naquele terror, naquela emoção, naquela alegria. Não é raro hoje em dia você ver pais que eram crianças quando o Rei Leão saiu, né, a minha geração, mostrando o Rei Leão para os seus filhos. Olha aí o tanto de vídeo das reações à morte do Mufasa. Pois é, spoiler, o Mufasa morre. Oh, honey. As crianças têm tamanha identificação, tão profunda identificação com a tragédia da morte do Mufasa, que elas são tomadas, possuídas pelo sofrimento que aquela emoção gera. A metáfora que os professores do Dharma vão dar é: você aqui é a fonte da percepção, você é o percipiente, aquele que percebe, e você é o perceptível. O mundo se desdobrando. Esse eu se desdobra e se condiciona de acordo com como você o vê. E o exemplo que as Upanishads vão dar é que você é como o grande imperador de um vasto reino, para quem uma peça de teatro começou a ser apresentada. Então, a peça é tão interessante e fascinante que você esquece que você é um imperador sentado no seu trono apreciando uma peça. Mas em algum momento você vai ter que lembrar que você tem que governar o seu reino, que a peça é só um entretenimento. A atitude mental de um iluminado é criar um espaço de lucidez, de clareza, de contentamento, de felicidade tão prístino, tão verdadeiro, tão indissolúvel dentro de si, que aí sim, todas as coisas corriqueiras que antes eram motivo das suas buscas e dos seus movimentos, das suas ações, dos seus desejos, não vão mais fazer sentido como fonte última de felicidade.
Então, nesse sentido, sim, as coisas do mundo se tornam sem graça, insossas, porque não é de lá mais que você tira o seu senso de pertencimento, de realização, de presença, etc e tal. Porém, no Tripura Rahasya, esse texto que a gente trabalhou no curso de domingo, que eu gosto tanto, tem uma passagem que define bem o grau superior de iluminação. Porque, tá bem, num primeiro momento, você vai perceber essas coisas que todo mundo acha importante como efêmeras, como passageiras, como bobas até. Mas num segundo momento, você vai precisar transbordar o seu estado de êxtase, o seu estado de iluminação, o seu estado de estar em união com o que é divino, para as coisas práticas. Lá no Tripura Rahasya isso acontece da seguinte forma: uma princesa, que era a guru da história, está ensinando os caminhos espirituais para o seu marido, que é um príncipe bem mané. E ela ensina várias práticas e esse cara entra em Samadhi, que um monte de gente acha que é iluminação. Mas na verdade isso é só uma experiência direta de uma realidade superior, mas ainda não consolidada, né? Não tornada como sua realidade. Então ele entra nesses profundos êxtases em Nirvikalpa Samadhi, e quando volta, a esposa dele está lá e ela pergunta: e aí, qual é? Qual foi? Por que tu tá nessa? E aí ele diz: ué, eu tô nessa, eu só quero ficar aqui, porque essa aqui é a realidade da meditação, do estar com Deus, todo o resto é mentira. Me surpreende você que conhece essa realidade querer lidar com essas coisas do mundo. Aí ela fala assim: meu querido, me responde uma coisa. Qual é para você a diferença entre estar de olhos abertos e estar de olhos fechados? Isto é, seu momento com o mundo das ações e seu momento do êxtase meditativo iluminado. Aí ele fala: quando eu estou em meditação, eu estou em contentamento. Quando eu estou no mundo, eu estou vendo todos esses sofrimentos, todos esses problemas, todas essas coisas. E aí eu vejo que isso tudo é irreal, isso é uma grande bobagem, eu não ligo para nada disso. Não é nem que, eu sofro com as coisas do mundo. Não é nada disso. Eu vejo que isso é uma bobagem. Aí ela diz: então, enquanto você vê separação, diferença entre o momento da sua prática e o momento da sua vida diária, isso significa que a sua prática é frágil. Isso significa que você não chegou lá. Isso significa que a sua realização é a realização de um tolo. Porque você está colocando de um lado a iluminação, de um lado a vida real, a vida prática. E o que qualquer mestre, sobretudo nas tradições tântricas, vai dizer é: esse mundo não é uma ilusão. A sua forma de lidar com ele é deludida. Esse mundo é a deusa manifesta, é Tripura Sundari manifesta, é a forma divina, o divino entretendo-se a si mesmo na miríade de muitas coisas, e esses indivíduos existem de certa maneira. A coisa é a importância que você dá para esses eventos e para esses indivíduos e para esses afetos e para essas paixões é que na verdade precisa ser modificada porque eles são insubstanciais. O que um iluminado vai fazer é perceber que as coisas são e não são reais ao mesmo tempo. Ele vai perceber que aquela realidade que está fora é, de certa maneira, idêntica ou correlacionada com a realidade que está dentro. E enquanto ele vê distância entre esse estado interno de bem-aventurança e o que está fora, manifesto e sendo percebido, ele ainda não chegou lá. Então, sim, qualquer yogi vai gerar em si, para olhos comuns, uma certa indiferença às coisas do mundo, porque você vai perceber que a importância que as pessoas dão para certas coisas são absolutamente idiotas. Mas isso não significa que você vai se tornar um chuchu cósmico planando no universo e, de fato, ignorante, por exemplo, aos sofrimentos, às demandas, aos anseios, às aspirações alheias. Na verdade, penso eu, que iluminação seja o mais prístino estado de lucidez que um ser pode chegar. Por isso que o Buda era chamado assim, aquele que despertou para a realidade das coisas, não aquele que foi dormir para o mundo e entrou num espaço cósmico hermético, como uma tapoeira vácuo, isolado de todas as coisas do mundo. Aliás, os textos vão dizer que esse estado de êxtase, chamado Turiya, Turiya ou Kaivalya, perdão, esse estado chamado de Kaivalya, que é a máxima meta de um yogi dentro do contexto do Patanjali, né, que é você, a sua individualidade última, se isolar da manifestação. Os mestres não dualistas, Advaitins, né, os Vedantins e os Tântricos vão dizer: isso aí é Samadhi, é real, mas é um tipo pequenininho de Samadhi, e você pode passar eras, o tempo de universos inteiros em êxtases. Isso não é iluminação, porque isso na verdade é só uma forma cósmica e absoluta de autocentramento, de um ego sem ego se alimentando dentro da sua própria bem-aventurança isolada. E na verdade, iluminação é o derramar-se em todas as coisas, é o ser,
em todas as coisas, o amar a todas as coisas, o manifestar-se e perceber-se em todas as coisas, mesmo que você não haja externamente, nem minimamente. Entendeu? Acho que eu respondi. Se quiser saber mais, vem estudar os Shastras conosco aos domingos de manhã, no curso Raja Yoga e Revolução de Si, ou vem peregrinar com a gente pela Índia, ou vem fazer os trabalhos internos que a nossa casa ensina, para você entender todos esses conceitos mais na prática do que na teoria. Até porque eles são realidades práticas e não conceitos. Tá bom? Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. E se você gostou de verdade dessas mensagens e desse conteúdo, dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!